Oi crianças, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem na casa de vocês, que vocês estejam bem, saudáveis e que esteja tudo certo com a família de vocês, tá bom? Todos nós estamos com muitas saudades de vocês e estamos aqui agora para mais uma história bíblica. Vamos lá? Vamos começar? Pela cruz me chamou. A história que eu vou contar hoje é uma história que eu gosto muito de contar, mas que eu também gosto muito de ouvir. E ela está na Bíblia, lá no Novo Testamento. Hoje é um dia muito especial, é um domingo muito especial. Vocês sabem por quê? Alguém sabe me dizer por que esse domingo é um domingo tão especial? Isso mesmo, porque é domingo de Páscoa. Olha só, eu já estou aqui preparada para a minha Páscoa. Coelhinho, orelhinha de coelho e não pode faltar o quê? Um ovo de Páscoa. Páscoa sem coelho, sem ovo, não é Páscoa, não é mesmo? Não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver com a verdadeira Páscoa. Vocês sabiam disso? Orelhinha de coelho, nada a ver. Coelho, isso não é a Páscoa. Chocolate, ovo, também não significa a Páscoa. É muito bom e muito gostoso comer, mas não é a verdadeira Páscoa. Hoje eu vou contar para vocês a história da verdadeira Páscoa. E esse ovo aqui esconde a história da verdadeira Páscoa. Vamos lá, eu vou abrir, hein? Certa vez, crianças, Jesus pediu que 2 dos seus discípulos fossem até Jerusalém, porque eles iriam para lá, para essa cidade depois, para buscar um jumentinho. Jesus orientou os discípulos que eles fossem lá, desamarrassem aquele jumentinho e levassem até Jesus. E aí Jesus falou para eles, olha, se alguém perguntar para vocês por que vocês estão pegando aquele jumento, fale que foi Jesus que pediu e que eu vou devolver depois. E daquele jeito os discípulos fizeram. Eles foram até Jerusalém, buscaram o jumentinho que Jesus tinha pedido e aí levaram. Alguns dias depois, Jesus, juntamente com seus discípulos, foram para Jerusalém. E quando Jesus entrou em Jerusalém, tinha uma multidão esperando por ele. E aquelas pessoas com ramos de palmeiras ficavam adorando a Jesus e dizendo: Hosana é o rei, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Crianças, imaginem a alegria de Jesus de ver que aquelas pessoas estavam reconhecendo que ele era Deus, que ele era o Filho de Deus que tinha vindo para salvar aquelas pessoas, para livrar aquelas pessoas de um mundo de pecados. Mas sabe, aconteceu uma coisa muito triste naqueles dias. Um dos discípulos de Jesus, chamado Judas, traiu Jesus. Por 30 moedas de prata, ele traiu Jesus. Os discípulos perguntaram para Jesus onde eles iriam celebrar a Páscoa, onde, como, que eles deveriam fazer. E Jesus passou todas as instruções, as recomendações para os discípulos e eles fizeram assim como Jesus tinha pedido. Quando chegou o dia da Páscoa, eles se reuniram ali juntos, os discípulos haviam preparado uma ceia. E quando Jesus se assentou à mesa, ele pegou o pão e, tendo dado graças, Jesus disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Jesus também pegou o cálice. Ele repartiu com os discípulos e disse: este é o meu sangue que será derramado por cada um de vocês. Depois da ceia, Jesus chamou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para irem com ele até um monte, para eles orarem. E aí, lá no monte, Jesus estava orando, conversando com Deus, e Jesus estava assim, se sentindo muito angustiado. Sabe por quê?
porque ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia que ele seria crucificado. E Jesus estava orando. E quando ele foi lá para encontrar com os discípulos que ele tinha levado, sabe o que os discípulos estavam fazendo? Vocês não vão acreditar. Eles estavam, dormindo. E Jesus lá naquela angústia que ele estava, Jesus chegou até eles e falou: ora, mas vocês não puderam vigiar comigo? E aí Jesus retornou para orar. E aí Jesus orou. E quando Jesus voltou até os discípulos, eles estavam dormindo de novo. E mais uma vez Jesus foi orar. E mais uma vez os discípulos estavam dormindo. Enquanto eles estavam lá no monte, sabe quem chegou lá? Judas, aquele discípulo que havia traído Jesus. Ele chegou lá com alguns líderes. E aí, Judas foi até Jesus e deu um beijo nele, para mostrar para aqueles homens quem era Jesus, quem deveria ser preso. Naquele momento, aqueles líderes pegaram Jesus, prenderam o nosso Jesus, amarraram ele e levaram ele preso como se ele fosse um criminoso. Levaram Jesus até Pilatos para que ele fosse julgado. Quando Jesus estava lá, Jesus ficou só calado, quietinho, observando o que estava acontecendo. E Pilatos perguntava se aquelas acusações eram mesmo verdadeiras, se realmente aquilo que estava acontecendo era verdade. E Pilatos perguntou para aquela multidão que estava ali: o que vocês querem que eu faça com ele? Vocês preferem que eu solte Barrabás, que era um ladrão, crianças, que tinha feito coisas horrorosas? Ou vocês preferem que eu solte Jesus? Crianças, sabem o que a multidão respondeu? Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos, ele ficou assustado, mas ele realmente mandou fazer aquilo com Jesus. Ele mandou que chicoteassem Jesus, que batessem Jesus. E aqueles homens bateram em Jesus, humilharam Jesus, zombaram do nosso Jesus. Sabe o que mais que eles fizeram com Jesus? Eles colocaram em Jesus uma coroa de espinhos. E Jesus sangrava, Jesus machucou. E Jesus também teve que carregar uma cruz muito pesada. Jesus teve que carregar uma cruz pela cidade afora e subir um monte carregando aquela cruz. E lá, crianças, o nosso Jesus foi crucificado. Lá na cruz, crianças, eles prenderam os pés e os braços de Jesus com pregos muito afiados, pontiagudos. Eles prenderam os braços de Jesus, prenderam os pés de Jesus. E naquele momento, crianças, o nosso Jesus morreu. Vocês não acreditam o que aconteceu também. Os soldados, eles estavam lançando a sorte, jogando para saber quem ficaria com as vestes de Jesus que já estava morto. Vê se pode, crianças. Um tempo depois de Jesus ter morrido, um soldado pegou uma lança e foi até Jesus e furou Jesus assim de ladinho para ter certeza de que Jesus não estava mais vivo. Foi aí então que um homem chamado José de Arimateia foi até Pilatos pedir permissão para que ele pudesse tirar Jesus lá da cruz e pudesse limpar o corpo de Jesus e levar para um túmulo. Pilatos permitiu que ele fizesse isso e com muito amor José de Arimateia foi, tirou Jesus da cruz, enrolou o corpo de Jesus num pano de linho e levou até o túmulo. Mas olha, crianças, eu tenho uma excelente notícia para dar para vocês.
Depois de 3 dias que Jesus havia morrido, os discípulos voltaram até o túmulo. E eles encontraram aquele túmulo vazio. Jesus não estava mais lá. Jesus estava vivo. A única coisa que estava lá eram os paninhos lá que José de Arimateia havia enrolado Jesus. Mas Jesus não estava mais nele. Jesus estava vivo, crianças. Jesus sofreu muito. O meu Jesus, o seu Jesus, ele sofreu muito naquela cruz. Ele se entregou naquela cruz. Ele morreu, ele foi humilhado, ele apanhou, ele sofreu muito, muito por amor a mim e a você. Jesus se entregou ali. Jesus não tinha nenhuma condenação. Jesus não tinha nenhum pecado. Mas ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ele se entregou ali. Mas sabe, a melhor notícia de Páscoa que eu posso dar para vocês é que a cruz está vazia, o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou e ele vive por mim, ele vive por você. Jesus nos ama muito, criança, ele nos ama muito, 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 que se entregou por nós. E o que ele quer que a gente faça é viver a nossa vida para ele. Que a gente possa viver e entregar a nossa vida para ele, pedir para que Jesus venha morar no nosso coração e que ele faça morada no nosso coração. É isso que ele quer, que a nossa vida pertença a ele. Então, crianças, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. É saber que Jesus se entregou, que Jesus morreu, que Jesus sofreu muito, muito, mas que ele ressuscitou ao 3º dia. Ovo de Páscoa, chocolate, não, isso não é a Páscoa. Isso não é a verdadeira Páscoa. A nossa Páscoa é Jesus. Lembrem-se disso todos os dias. Não só no domingo de Páscoa, mas lembrem-se que Jesus, ele é a nossa Páscoa. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Ele morreu por todos da sua casa, porque ele nos ama muito, muito. E ele quer muito que você viva a sua vida para ele. Vamos orar? Vamos pedir para Jesus para que ele possa morar no nosso coração, para ele escrever o nosso nome lá no livro da vida? Vamos orar agora juntos? Feche os seus olhos, vamos orar? Jesus, primeiro, ó Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer pelo sacrifício do Senhor na cruz. Te agradecer porque o Senhor morreu por nós, por mim e pelas crianças. E por todos nós. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor se entregou ali naquela cruz por nós. Muito obrigada pelo seu sangue derramado ali. Senhor, e muito obrigada, Jesus, porque o Senhor fez isso por nós, por nos amar, ó Pai. Deus, e é muito bom saber que podemos celebrar a Páscoa com o Senhor vivo, porque Jesus está vivo. Deus, e nesse momento eu quero pedir, ó Pai Jesus, que o Senhor possa vir morar nos nossos corações. Senhor, faça morada na minha vida, na vida das crianças, ó Pai, e que a gente possa viver a nossa vida todos os dias para o Senhor. Abençoe o nosso dia, abençoe a nossa casa, a nossa família. Senhor, abençoe o nosso país. Senhor, que em breve, Jesus, possamos estar livres, Senhor, desse vírus que tem nos assustado, que tem nos entristecido. Deus, mas muito obrigada, Jesus. Hoje nós queremos te dizer obrigado. Obrigada pelo teu grande amor por nós, por cuidar de nós em todos os dias das nossas vidas. E principalmente, Jesus, muito obrigada por ter morrido por nós, por ter vencido a morte, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se, Jesus é a nossa Páscoa, tá certo? Desejo para vocês uma feliz Páscoa com Jesus. Um grande beijo, Deus abençoe muito a vida de vocês e até logo. Boa semana para vocês.